Vamos conversar aqui na Folha News com o candidato a prefeito de Lagoa Vermelha, Dr. Getúlio Cerioli, e com a candidata a vice-prefeita, Silvana Luvison. Muito obrigado pela presença dos dois candidatos. Vamos conversar especialmente sobre os planos de governo se os candidatos Getúlio e Silvana forem os vencedores na eleição marcada para o dia 6 de outubro. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer à Folha do Nordeste, à Folha News, por essa oportunidade de estar aqui e conversar. E agradecer a todos que vão assistir, pedindo realmente que a gente possa levar até vocês, né, com clareza, aquilo que a gente pretende fazer nos próximos anos em Lagoa Vermelha, logicamente, se nós formos eleitos. Então, uma satisfação muito grande de poder participar, e vamos conversar aí durante uma hora a respeito aí dos nossos planos. Também está aqui a Silvana, nossa candidata a vice-prefeito. Silvana. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvana Luvison, candidata a vice-prefeita, junto com o Getúlio Cerioli. Obrigada pelo convite à Folha News, por esse trabalho, e faremos aqui demonstraríamos um pouquinho do plano de governo da nossa coligação. Antes de entrarmos no plano de governo, doutor Getúlio, nós gostaríamos de lhe perguntar o seguinte: o senhor já foi vereador, já foi secretário do Planejamento, foi vice-prefeito e prefeito 2 vezes. O que lhe motivou a disputar novamente o cargo de prefeito de Lagoa Vermelha? Bom, doutor Alduíra, nós sempre tivemos a intenção de um fortalecimento do partido e tal, né, com renovações. E nós começamos, né, esse trabalho há bastante tempo, e eu sentia assim, que havia um anseio grande da comunidade que a gente voltasse a concorrer. Nós saímos da prefeitura com uma aprovação muito boa, ao redor de 80%, e um trabalho que já vem há 40 anos no município. Eu vim para cá há 40 anos atrás, como engenheiro agrônomo, abri um escritório de planejamento, então tinha uma relação muito boa, sempre tive uma relação muito boa com as pessoas e uma participação bastante efetiva na comunidade. Isso me levou a entrar na política, né? Então, aquilo que você acabou de falar. Eu fui vereador, fui secretário, fui vice-prefeito e prefeito 2 vezes. E chega um ponto que a gente tem que avaliar. Quer dizer, nós temos uma situação assim hoje que eu acredito assim uma certa clareza, né, ou bastante clareza, de alguns problemas do município, que não são problemas políticos, são problemas nossos que estão fazendo, no meu modo de entender, com que o município perca um espaço, né, na nossa região, e enfim, um espaço de desenvolvimento, de crescimento e tal, né? E diante disso, os partidos me procuraram, eu abri uma possibilidade, digamos assim, de concorrer com um pedido, né, que a gente fizesse um grande chamamento para a nossa comunidade, no sentido de nós unir a comunidade, de trabalhar juntos, né, para que a gente possa avançar em alguns aspectos que são extremamente importantes para o desenvolvimento, para o crescimento e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, diante disso, voltamos a concorrer. Eu tinha uma preferência também, né? Eu já concorri com a Ana Catarina, foi um exemplo muito bom, tendo uma mulher junto. A mulher tem um olhar diferente. E dentro da escolha dos partidos, né, surgiu o nome da Silvana, que também é um nome que vai nos ajudar muito pela experiência que ela tem dentro da prefeitura. Então, com isso, vamos lá, vamos trabalhar de novo, vamos correr bastante, buscar fazer com que a gente tenha um impulso de desenvolvimento, né, uma maneira de trabalhar que possa agregar as pessoas para isso. Então, e aí me motivei bastante. Eu acho que eu talvez seja uma das pessoas que tenha mais experiência em política aqui, né? Não quero, né? Lógico, tem muita gente que tem também, né? Mas isso lhe dá uma vantagem, doutor Getúlio? Dá uma vantagem em um certo aspecto. Assim, as pessoas estão nos acolhendo muito bem,
né? Nesse sentido, elas conhecem e tal. Então, a grande maioria, lógico, a política nunca se tem 100%, né? Então, mas tem uma acolhida muito boa, né? Nas casas que a gente tem andado, nas reuniões, o pessoal tem uma confiança grande que a gente possa fazer realmente um governo bom, um governo de união, de trabalho, no sentido de nós, então, buscarmos, alcançar esse caminho, né, de um caminho firme de prosperidade do município. Todos os municípios crescem. Nós estamos, existe uma evolução natural do ser humano, né? O ser humano evolui, né? E todos crescem. O que nós notamos é que, na realidade, assim, a nossa velocidade de crescimento ela é menor do que diversos municípios, inclusive da região. E se nós não tomarmos algumas medidas no sentido de nos unirmos bastante, a exemplo do que a gente fez com a agência de desenvolvimento, só que num trabalho bem maior agora, nós vamos comer poeira, né? Então, e isso não é bom. Por quê? Porque Lagoa Vermelha, na nossa região, e talvez mais do que ela, nós somos o município que tem o maior percentual, praticamente 1/3 da nossa população é de baixa renda. Então, nós precisamos efetivamente nos unir para a gente conseguir crescer como um município como um todo, né? Fazendo um crescimento integral das pessoas, das famílias e tal, para ter uma qualidade de mão de obra boa, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, de saúde e tal. Então, enfim, em todos os aspectos, né? Silvana, você não militava politicamente, né? Não. Eu não era afiliada. Foi esse ano, pelo convite do Tafarel e da Maria Inaira, né, do MDB. Eles convidaram. Até então não tinha pretensão nenhuma, mas como a gente, quando entra no partido, a gente começa a conviver com as pessoas, né, do partido ali, então que já tem uma caminhada, né, uma caminhada partidária. E isso me motivou, então, a me licenciar. Eu trabalho há 21 anos na prefeitura, trabalhei no departamento pessoal, trabalhei na Secretaria da Saúde, trabalho na contabilidade, sou contadora lá concursada. Também fui conselheira no Conselho de Educação e era secretária do RPPS, que é o Fundo de Previdência do município, dos servidores, fundo próprio. Aí, através do convite, ali em julho, né, a gente tem que sair 90 dias antes do pleito eleitoral, né, todos os servidores, independente da esfera. Eu saí até então, iria de vereadora. O Tafarel conversou comigo, a Maria Inaira também, e os demais integrantes do partido. Eu já estava, né, gostando da ideia de vereadora, a gente estava conversando, claro que principalmente eu falei com a minha família, né, com meus irmãos, a mãe, o meu marido, meu filho, né, e o meu filho, o Carlos Eduardo, ele é muito crítico. E ele foi uma das pessoas que me incentivou. Aí eu pensei, ele como um jovem de 22 anos, que tem um olhar crítico, toda a questão política, partidária, enfim, eu tive um incentivo, então eu pensei, bom, então, se tem o incentivo dele, vale a pena, sim, eu participar. E no decorrer desse período, com as coligações, que é o PDT, o MDB e o PSDB, as coligações com o partido surgiu o meu nome. E a partir dali, o Getúlio conversou comigo, né, se aceitaria ser vice. Eu pensei, né, eu como não tinha experiência na política, mas a experiência pública, a gente conhece muito bem o funcionamento da máquina pública, né? Então, eu disse, claro, já teve outros casos também de prefeito, vice, que não tinham uma experiência partidária política e também foram, né? E aí eu acabei aceitando sim, pela experiência política do Getúlio, pelo conhecimento que ele tem. Ele falando, a gente chega nas casas, né, das pessoas, as pessoas dão uma olhadinha assim para mim, que é um rosto meio novo na política, e quando olham, é o Getúlio, chega, não tem problema, chega, entra, né? Então a diferença que tem do nome da pessoa que já é conhecida também. Você sabe que o exercício do cargo de vice muitas vezes gera
alguns conflitos com o titular, o prefeito ou aquele que exerce um cargo executivo. Como é que se pretende atuar com o prefeito Getúlio, se eleito for? Qual a sua contribuição? Como eu mencionei antes, com o conhecimento que a gente tem na máquina pública, isso contribui muito. E o trabalho vai ser bastante diálogo, bastante conversa. Lógico que tem, às vezes, divergências de opiniões, sempre tem, né? Isso é normal do ser humano, cada um entende de uma forma diferente, mas com argumentos a gente consegue, sempre chega num denominador comum. Sem essa questionamento, sem brigas, isso aí já é passado, acho que não tem mais nisso. Todo trabalho, independente de qualquer ramo, qualquer área, se tu não tiver um diálogo, uma interpretação de ambos os lados, não funciona. E sozinho ninguém trabalha, né? A gente precisa sempre da união de todos. Doutor Getúlio, vamos então entrar no seu plano de governo. O senhor certamente alinhou as grandes questões de Lagoa Vermelha e eu gostaria que você, de início, apontasse qual é a prioridade número 1 se eleito for novamente prefeito de Lagoa Vermelha. Bom, a prioridade número 1, que eu vejo como a busca da solução para as outras, é nós unirmos a comunidade, né? Eu falei, quando eu aceitei concorrer, que eu iria cruzar a rua, tá? Cruzar a rua no sentido de falar com a comunidade como um todo, entidades todas, e falar também com todos os partidos políticos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos unir o município precisa andar para frente e a gente pensar nas grandes questões. Elas se resolvem, os municípios que crescem são municípios que têm as divergências, lógico, né? Dentro de um período eleitoral, isso é normal, né? Mas depois existe união naquilo que interessa em termos de desenvolvimento, de crescimento e de melhoria de qualidade de vida. Todos os municípios que crescem acontece isso, ou em sua grande maioria, vamos dizer assim. E pensar para frente, buscar soluções, buscar resolver aquilo que é problema, manter aquilo que é bom, manter aquilo. Os municípios crescem e tem coisas boas que acontecem em todas as gestões. Ou seja, não dá para a gente voltar para trás. Se nós der um passo para frente e um para trás, nós vamos ficar parados, né? Então, as coisas boas, aquilo que é bom, a gente mantém e toca para frente. Bom, nós temos um grande problema, né, que para mim é o primeiro que tem. A nossa população está parada, 27.500 habitantes. Seria ótimo isso se nós estivéssemos com uma qualidade de vida bastante elevada. Então, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Acontece que para nós, né, a saída da nossa juventude, que é muito forte, ela não tem reposição. Então, nós acabamos não tendo a reposição com pessoas que querem o desenvolvimento, que querem crescer dentro do emprego, com a educação e tal, enfim, crescer bastante. Tem, né, um percentual que fica, mas esse percentual não faz o aumento da população. Então, nós não temos a renovação. O que motiva, no seu entendimento, a saída dos jovens de Lagoa Vermelha? Praticamente um círculo vicioso, né? O que tem? As pessoas pretendem ter um salário alto, né? Logo de início, muitas vezes, e nós temos, e tem a questão da qualidade do trabalho. Como nós não estamos conseguindo diversificar de uma forma bastante eficiente a nossa indústria, o comércio tem dificuldade de atração da região para vendas e tal, né? Os serviços têm limitações para atingir outros municípios. Nós temos, então, uma limitação de qualidade de aumento de salário. Então, as pessoas que querem crescer, querem unir o pilar de crescimento, a escada do crescimento, que é o trabalho e a educação, para você ir degrau a degrau, elas acabam saindo, né? Nós temos assim um percentual muito, muito alto de jovens que saem. Então, nós precisamos reverter isso. Qual é que é a primeira ação que nós vamos tomar? Na Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço, nós temos cursos permanentes de capacitação. A ligação com os setores nossos, né, de trabalho, para ver o que é que está faltando, né, quais são as vagas que existem, né, para trabalho,
e trazer cursos. Por quê? Porque existe uma reclamação de qualquer um dos setores nossos que as pessoas começam a trabalhar sem ter a qualificação. Nós, na época, a gente já tinha isso com aquele trabalho que foi feito com a UPF, ela detectou isso, né, que Lagoa Vermelha trabalha muito separada, as entidades são muito afastadas uma da outra. E com isso, nós temos essa dificuldade da comunicação, de acertar essas questões. Na época, nós já trouxemos a escola do Senai, né, com o foco no moveleiro, né, e precisa ser incentivado mais, precisa ter mais turmas. A escola do Senai pode variar com alguns cursos também, mas também cursos em outras áreas, né? Seja de serviço, seja na área de mecânica. Nós já tínhamos cursos também, curso de mecânica e tal. Tem muito curso que pode ser dado por pessoas daqui, pessoas que têm a capacidade de ensinar. Quando a pessoa começa numa empresa e ela já tem uma formação inicial para trabalho, para atendimento, para indústria, ou um trabalho em máquina específica, ou trabalho em máquina agrícola, que hoje, né, tem uma tecnologia alta, precisa de treinamento também, né? Essa pessoa alcança melhores salários em um curto espaço de tempo, unindo as duas coisas, aprender e trabalhar. Bom, isso se reflete num outro aspecto, tá? Quando nós vamos tentar buscar uma empresa, e nós fomos, na época, tentamos a Fruc, tentamos outras empresas grandes, né, que pudessem mexer na nossa economia. Quando você vai buscar uma empresa, ela quer três coisas. Ela quer trabalho, né, pessoas comprometidas, que querem crescer dentro da empresa, que querem fazer parte, né, de um processo, né, de trabalho e evolução. E elas querem uma saúde de qualidade, que nós temos um problema também, né, forte, né, o problema nosso da saúde curativa, do plantão, enfim, e problemas na saúde como um todo, né, e também a questão de logística, né, que a nossa logística é uma logística melhor do que a maioria dos municípios, aí, mas ainda falta, né, esse trecho aqui da 470. Então, esse é um ponto que nós precisamos trabalhar. Se ele não for trabalhado, eu tenho dito o seguinte: se nós não trabalhar isso, nós vamos comer poeira, né? Nós temos municípios aqui perto que cresceram 50% a população, e a economia cresceu, chegou junto com a nossa, o exemplo de Itapejara, né? Itapejara tinha 16 mil habitantes há 10 anos atrás, tem 24. A economia deles juntou com a nossa. O retorno de ICMS deles é o mesmo nosso. Eles têm 25% da área territorial de Lagoa. Ou seja, eles têm um investimento em qualidade de serviço, em salários e tal, melhor que o nosso. Então, às vezes, as pessoas, não, mas não vamos comparar com os outros. Não, vamos comparar sim. Por quê? Exemplos bons são exemplos a serem seguidos, né? Esse é o primeiro ponto, né? Um ponto assim, fundamental. E o outro ponto, a questão da saúde nossa, que nós perdemos também. Nós estamos, né, sem referência praticamente na saúde, desde a parte básica, com uma qualidade que tem que ser trabalhada melhor, né? Muitos problemas, exames muito atrasados, né, que não são encarados de frente. Quer dizer, eu tenho uma forma de encarar. Quando tem um problema, a gente leva o problema público e encara ele. Por isso eu falo a questão da associação. Quer dizer, se nós tivermos uma associação forte, ela se torna forte no sentido de nós buscarmos soluções para os problemas, né? Nós não temos isso. A nossa tentativa, vamos dizer assim, que foi boa, né? A tentativa de formar uma associação, a AMES e tal, né? Foi uma ideia boa, mas a AMES não prosperou. Ela ficou ali com praticamente 8, 10 pessoas, tal, né? Enquanto, se nós pegarmos os municípios vizinhos, né? Saranduva e Itapejara tem mais de 300 sócios, ao redor de 300 sócios, 350 sócios, cada um dos municípios. Então, veja a força que tem e a diferença que tem. Então, nós precisamos enfrentar isso, precisamos unir o pessoal, ter essa conscientização. Por que, doutor Getúlio, causa esta falta de união no nosso município? Olha, eu não sei, talvez é uma coisa cultural nossa, né? Assim, nós temos existe uma falta de aproximação com problemas de políticas de município,
Então, eu vou citar um exemplo. Normalmente, o nosso pessoal das entidades e tal, todo, né, o pessoal que participa e tal, quando você procura buscar uma solução, o pessoal diz assim, eu não participo, não, na nossa entidade não se mete em política, usando bem o termo bem normal, né? Bom, existem duas políticas, tá? A política partidária não é interessante, talvez, né, que quem represente uma entidade participe, em que pese que pode participar, não tem problema nenhum, né? Então, essa é a política partidária. A política de município é uma obrigação nossa, como cidadãos, participar. Essa política, se nós não tivermos participação, o município todo paga. Educação, né? Nós temos que ter opinião sobre educação. Nós temos que buscar a qualificação das crianças, dos alunos, para que eles efetivamente aprendam. Buscar o exemplo de participação que teve o Ceará. O Ceará hoje é uma referência. Olha o Ceará, o que era há tempos atrás, né? O Ceará hoje é uma referência em educação praticamente para o mundo, né? de crescimento, né? A saúde é um problema de todos. Eu sempre tenho dito o seguinte, a pessoa mais rica de Lagoa Vermelha ou a mais pobre, se ela cair no meio da rua, o local dela é ali no hospital. Se der um acidente, o local das pessoas é ali no hospital. Se chamar o SAMU, o local é ali. Se nós não tivermos um trabalho muito bem integrado com a Fundação, com a Araucária, enfim, com a participação das pessoas, no sentido de buscar uma solução efetiva, com transparência de recursos e tal, nós não vamos crescer. Então, essa participação, ela não é uma participação de política partidária, é uma participação de política de município. Quem tem isso, quem tem essa participação, busca soluções. Eu vou citar um exemplo. A ponte que caiu aqui na Serra, né? O que a comunidade fez? Quando viu que não ia sair a ponte, foi lá, se reuniu, fez a ponte. Quer dizer, então, isso é união. Isso é uma diferença, isso é um trabalho que, quer dizer, se nós temos problema em determinada área, não vamos começar a culpar um, culpar outro, brigar e tal. Isso não leva a nada, não leva a absolutamente nada. Para nós termos referência, nós precisamos nos envolver e procurar resolver o problema, né? O envolvimento dos profissionais da área e tal, né? Então, essa soma de coisas. E precisa ser feita. E ela tem que ser feita com as pessoas que têm mais condição, às vezes mais financeira, ou como profissionais já estão, ou nós que estamos vivendo. Quer dizer, nós temos uma experiência disso. O jovem que está começando, ele não tem essa experiência toda, né? Então, nós precisamos fazer isso. Isso é o futuro nosso, dos filhos, do município. O município que acolhe a gente, que nós estamos aí, que fizemos a nossa vida aqui, né? Então, deixar um trabalho que efetivamente possa nos levar a um caminho sólido, né, de crescimento, né? Que isso é a coisa mais importante que tem, né? Silvana, qual é a tua visão a respeito desta questão abordada pelo Dr. Getúlio, a falta de união de nossa comunidade? Como resolver, no teu ponto de vista, esta questão que o prefeito elegeu como ponto número 1 de seu governo, unir a nossa comunidade? A gente percebe, sim, como o Getúlio falou, muito mais como parte cultural. E, às vezes, a gente vê como concorrentes as pessoas ou do nosso lado, né? Eu, além de servidora pública concursada, eu também sou professora de dança. E nos cursos que a gente vai, o pessoal também relata dessa forma. Tu não vê como um colega, mas sim como um concorrente. E eu acho que essa cultura que a gente tem, não leva muito longe, um caminho muito longo. Se nós não unirmos, e como a gente diz assim, o sol nasceu para todos, né? Então todos têm a oportunidade, sim. E quando a gente percebe isso, passando nas empresas, conversando com as pessoas, e de longo, já isso vem de longa data, né? Essas particularidades. O que a gente vem conversando, e, enfim, unir, assim, dar oportunidade para que todos venham, coloquem suas questões, enfim, e a gente trabalhar esse ponto de vista, que nós não somos concorrentes, a gente se unindo, pensando em município, aí sim tu pode crescer mais. Mas como eu disse antes, com conversa, com diálogo, com argumentos, a gente chega longe e consegue unir as pessoas, sim. As questões partidárias, Silvana, não podem dificultar o alcance desse objetivo?
Creio que alguma parte sim, dificulta, mas é quando as pessoas estão muito no extremismo, sabe? Quando você tem os pontos nos pontos muito longe, tu não consegue ter uma visão do todo. Aí você consegue olhar só pro teu lado e defender aquela parte. Às vezes o que é certo para ti é errado para o outro, o que é errado para ti, e vice-versa, né? Então, se a gente consegue se posicionar e ter uma visão toda, sem levar em consideração a emoção, né? E tu vê pelo lado no município, tu consegue perceber melhor. Claro que tem sempre os extremismos, né? Então, isso com certeza dificulta. É um diálogo, às vezes demora um pouco para as pessoas entenderem, mas não, a gente vai fazer. Uma das questões fundamentais, já referida pelo Dr. Getúlio, diz respeito à saúde. O senhor tem uma longa experiência a respeito deste assunto. Que soluções o senhor vai apresentar para que a saúde melhore na nossa comunidade? Bom, a primeira é fiscalizar. Tá? A primeira solução que nós temos, a saúde nossa ela vem melhorando, né? O programa da saúde da família surgiu lá na época que o prefeito ainda era o Volpato. Tá? Ali foi construído o ESF lá da Rodrigues, ele deixou 70% praticamente do da Suzana concluído, nós terminamos ali, fizemos o da Floresta, fizemos o da Gaúcha, pegamos do Estado aquele prédio ali que era da Secretaria da Saúde e abrimos ali o do interior e o e da Consoladora, né? Já tínhamos o recurso para abrir mais um, né, que seria na Oliveira, que foi aberto lá no Vida Nova, e o Postão. Então, um processo que vem a longo prazo, né, incorporando o programa de saúde da família com todas aquelas atividades que ele tem. O ano passado, ou o ano retrasado, não me lembro, saiu o novo Plano Nacional de Saúde, que vem incorporando outras coisas, o atendimento alongado, né, o atendimento, né, de horário estendido, né, e práticas interativas e tal. Tem uma série de outras coisas e tem muitas outras ainda para entrar. O plano de saúde ele vai agregando essas coisas, tá? Mas nós não temos, a gente precisa enfrentar de frente quando tem o problema, ele não pode ir para baixo da mesa. E aí eu faço uma crítica, né? Se a gente sair aí, como nós estamos andando, a gente vê assim, problemas muito graves na nossa saúde preventiva. Exames, assim, uma quantidade enorme de exames, pessoas que já morreram, que a secretaria avisa para vir fazer exame depois de um ano, depois de... coisa que não, assim, a gente no começo fica até na dúvida, né? Mas se repete em todos os locais. Muito problema de exames, problema de medicamentos e tal, né? Problema de atendimento, qualidade de atendimento. Então tem que trabalhar muito forte nisso, né? E a primeira coisa é a gente enfrentar isso. É a gente dizer na comunidade, olha, nós temos um levantamento, está faltando tantos exames e tal, vai lá reunir. E aí vem a importância de nós termos associação forte, para que a gente possa brigar com o Estado para aumentar a quantidade, né, desses procedimentos todos, tal, né? E também aquilo que nós temos aqui, uma coisa que o pessoal diz, a prefeitura não é banco, ela não deve ter reserva. Não. A prefeitura tem que ter reserva de recursos. Se ela não tiver reserva de recursos, ela não faz investimento, ela não faz um aporte de recursos para alguma coisa que está faltando. Tem que sim. A reserva é uma coisa que você tem e que vai te dar garantia para você, primeiro, manter as coisas em dia, que dá credibilidade e tal, e segundo, você não vai estragar o município para o próximo que vai entrar. Quer dizer, o prefeito é temporário, ele fica um tempo ali, 4 ou 8 anos, e quem vai sentar na cadeira, seja quem for, do partido que for, ele tem que ter a tranquilidade para administrar. Então, nós temos essa obrigação, é uma obrigação de crescimento, de evolução e tal. A gente não esgota os recursos da prefeitura, deixando dívida e tal, coisas que acabam comprometendo outra gestão. Segundo lugar, tá? A questão nossa do plantão. Tá? O município repassa 400, que é uma sequência, né? O município repassa 451 mil por mês para o plantão. Isso são 5 milhões e 400 para o plantão e alguns outros serviços. O plano, eu olhei o plano, né? O plano de aplicação, que deve ser fiscalizado pelo secretário da Saúde, tá? A obrigação do secretário fiscalizar, está escrito no plano, está ali, é ele o fiscalizador, né?
Esse plano não é fiscalizado, né? Nunca teve. Nós, na nossa época, a gente ia, acompanhava, tinha glosa, tá? Ver se tem efetivamente os médicos que tem, se os procedimentos estão sendo feitos. Tem coisas no plano que não tem período para fazer e tal, né? Então, fazer uma coisa bem feita, tá? Para que isso funcione bem, nós precisamos sentar com a Fundação. E aí vem uma crítica minha à Fundação Araucária. A Fundação Araucária não faz um processo de incorporação, de estar junto com o município de Lagoa Vermelha. Eu já tinha, na época, eu já contestava isso. No início, quando ela veio, era para ter feito isso, né? O primeiro plano que tinha era um plano dela se inserir dentro do município. E a primeira coisa que a gente faz para se inserir dentro de uma comunidade é a gente ter uma prestação de contas muito clara, né? Eu sou muito favorável a isso. O município, na minha época, sempre fazia prestação de contas. Hoje, nós não temos prestação há 8 anos, né? Nós fazíamos prestação de conta anual, o pessoal sabia como é que estava a situação financeira do município, né? Principalmente, que é uma coisa importante, quer dizer, se isso aí não funcionar, as outras coisas não funcionam, né? E a Fundação, para ela se incorporar no município, ela precisa trazer transparência, ela precisa estar aqui, ela precisa chamar a comunidade, colocar tudo, fazer um painel com as entidades todas, mostrar direitinho como é que está, quais são os planos, como é que nós vamos expandir, como é que a comunidade pode ajudar e tal. Por isso que nós temos que fazer uma associação muito forte, tá? Então vem essa parte aí, a parte de plantão, de melhoria, de qualidade, tá? Dá muito problema no plantão. Hoje, eu falei com os médicos que fazem o plantão aqui, eles têm também o plantão lá em Campos Novos, né? Eles têm, o secretário da saúde lá tem no celular o programa ali que mostra quantas pessoas estão lá, quantas foram atendidas, se der um acidente, tiver mais gente, eles chamam mais médicos da equipe para ir lá para atender. E eu perguntei o que é, não, aqui é no papel, aqui não dá, você não consegue acompanhar. Então, tem coisas que a gente tem que olhar, tem que ver, tem que melhorar. Então, fazer isso. Mas estar junto, sentar junto, procurar trabalhar junto é o primeiro passo, tá? Cobrando. E aí vem outras questões de especialidades, de crescimento do hospital, de credibilidade, a credibilidade dos nossos profissionais. A gente precisa mais a participação dos profissionais da área da saúde para resolver problemas. Eu sempre cito uma coisa, quando eu vim para cá, a Lagoa tinha um potencial enorme na agricultura. Nós tínhamos a Associação dos Agrônomos, a nossa associação era extremamente atuante. Nós fizemos um trabalho na época do endividamento que foi para Brasília, o trabalho, os deputados vieram aqui, fizeram uma reunião, os deputados estaduais levaram para Brasília, ele serviu de base lá na época que foi renegociado os problemas de dívida, com aquele juro de 80%, aquela coisa que foi uma coisa horrível, né, na época. Por quê? Porque nós tínhamos uma associação atuante, as pessoas estavam juntos. Então, a área da saúde nossa, ela precisa da atuação dos profissionais. Eles têm que participar, eles conhecem os procedimentos ali. Lógico, talvez a parte administrativa, financeira e tal, é uma outra parte. Mas a parte do que nós crescer, como nós fazer, como ir para frente e tal, né? Se nós não conseguirmos isso, não vai, quer dizer, não é cada um para si. E a parte nossa, quando a gente fala que a saúde tem problema, ela se reflete nos próprios profissionais. Quer dizer, para nós trazer gente, para nós ter... não é cada um para si, né? É um conjunto, é como um todo, né? Para fazer isso. Então, esse aspecto de participação ele é extremamente importante. É isso que faz a diferença. Ninguém vai fazer um milagre sozinho, né? Doutor Getúlio, essa associação a que o senhor se refere teria também o objetivo de tornar o hospital propriedade dela? Adquirir o hospital? Não, no início não, né? Eu acho que assim, isso é uma questão de evolução, tá? Eu tenho como, no primeiro plano, nós podermos auxiliar a Fundação Araucária, desde que a Fundação Araucária assuma uma posição que foi feito lá no começo, quando ela veio, que ela estaria incorporada no município de Lagoa Vermelha. Incorporada no sentido de um crescimento, de uma abrangência regional e todas essas coisas. Às vezes o pessoal diz, não, mas referência você tem e tal. Tu não consegue isso se tu não tem uma associação muito bem incorporada e tal, né?
Então, veja hoje nós mandamos um monte de gente para fora, né, em áreas de referência. Aí o pessoal às vezes questiona, não, mas na época lá vocês tinham uma referência e tal. Mas se tu não tem um hospital extremamente integrado nisso, como é que você vai conseguir? Isso é um conjunto de coisas que tem que ser feito. E ele começa aqui. Né? Para criar essa credibilidade, ela começa aqui, começa das pessoas participando, querendo fazer com que as coisas sejam melhores, né? Então, eu não vejo como, num primeiro momento, fazer uma associação para ir lá e sentar e dizer, não, vamos comprar o hospital, vamos fazer. Não. Nós temos que fazer uma associação. Isso aconteceu em Tapejara, né? Lá as empresas se uniram e adquiriram o hospital, né? ou construíram. Há muitos anos, né? Tem alguns processos que poderiam ser feitos, né? Hoje, é aquilo que eu falei, o novo Plano Nacional de Saúde, ele prevê, né, a questão de exames, de laboratórios e tal, com abrangência maior, com 80, 100 mil habitantes e tal. Então, essa associação, ela teria que começar a trabalhar até para buscar a filantropia, porque sem a filantropia fica mais difícil, né? Agora, pelo que me repassaram, eu não li a respeito, na época a filantropia se conseguia com 3 anos, né? Hoje, me parece que com 1 ano já se consegue filantropia. Então, a partir do momento que tem isso, a partir do momento que ela vai incorporando, que as pessoas vão vivendo isso, eu acho que nós chegaríamos num ponto, se for o caso, assim, de adquirir o hospital, tá? Aí buscando recursos junto, com a agência de desenvolvimento funcionando, fazendo projetos e tal. Hoje tem muita emenda de deputado para isso também, né? Eu acho que a gente teria, assim, como fazer isso, né? Como construir, ou, enfim, pensar na forma de fazer. Mas unindo, tem que entrar no... como é que seria o seguinte, você tem que tomar conhecimento, acompanhar e tal, para depois falar, tá? Falar antes, vamos lá, vamos comprar, vamos isso, aquilo, sem ter uma base na mão, eu não gosto de fazer isso. Né? Pelo que o senhor está falando, será reativada, então, a agência de desenvolvimento que foi criada na sua administração e depois foi fechada, digamos assim. Ela não teve problemas com o Tribunal de Contas, doutor Getúlio? A agência, aí que vem as coisas. Aqui, nós temos essa divisão que existe aqui, né? O pessoal levantava lá no tribunal, o tribunal apontou, né, durante 3 anos. Né? Aí eu digo, eu não tenho dinheiro aí para estar pagando todo, né, o repasse que o município fazia, que era para pagamento da profissional que trabalhava lá, a parte de salas e outras coisas era cedido pelas entidades e pago por elas. Tá? Não era muito valor, mas, enfim, foi apontando. Aí, digo, vamos fechar, né? Uma coisa que nós tínhamos sido premiado em Gramado, premiado lá em Joinville, né? Uns prêmios assim das associações comerciais, como um exemplo de união entre o setor público e as entidades privadas. Depois, no último ano, né, 1 ano depois de que nós encerramos, o presidente do tribunal fez uma menção, né? E falou de Lagoa Vermelha como exemplo do município que uniu, né, o setor público com o setor privado com grande sucesso. Tá? Então, às vezes, tem coisas no Tribunal de Contas que a gente tem que quem está lá, às vezes está analisando uma questão e você tem que manter a tua, né? Manter o máximo possível, porque aquele pessoal, muitas vezes, não é um pessoal de administração, né? Pessoal que está ali, que está vivendo o dia a dia. Então, tem posições, quando a gente sabe que não tem problema, que é uma coisa boa, que você tem que manter. Nós tivemos um outro exemplo disso, o pessoal, e não foi mantido, que foi a questão da Codesa. A Codesa, nós tivemos um retrocesso enorme com a saída da Codesa, né? Eu digo assim... Também será reativada? A Codesa, aí vamos ver como é que está, né, a questão aí dos contratos que tem, mas o município já trocou 4 empresas, parou a educação para separação, hoje é misturado o lixo. Quer dizer, como é que você vai separar uma coisa que está toda misturada ali, apertada, quebrado, garrafa, material de banheiro, enfim, todas aquelas coisas. Então, a Codesa hoje poderia estar fazendo trabalho nos bairros, né, mas uma coisa, poderia ter crescido muito. E eu digo mais uma coisa, talvez até seja uma ilusão, tá? Mas eu digo o seguinte, com a privatização da Corsã, a Codesa poderia talvez assumir a Corsã, uma empresa montada, estava ali pronta, tal, né, com capacidade, com recursos, né, assumir a questão da água e saneamento da água do município.
que eu digo o seguinte, tá? Não passou pela Câmara a concessão, tá? É um problema isso, né? A concessão da Corsã, né? Ela foi feita pelo município e quando foi privatizado não passou novamente a concessão. O município tinha lá com a Corsã 5 milhões no fundo de gestão compartilhada, que foi criado para a implantação do saneamento, né? Esse fundo deveria ter sido repassado ao município pela Corsã, né? E na venda da Corsã, me parece que foi 5 milhões que foi repassado pela compra da concessão, foi repassado pela empresa. Ou seja, 5 milhões que o município tinha lá, que deveria ter vindo pela concessão, né? Acabou não vindo e sendo transferido. Então, são coisas assim, mas está feito, está aí, tá, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos ver o que é. Mas são essas coisas, tá? Quando nós terminamos a gestão, né, quando nós perdemos a eleição, né, eu convidei o candidato, né, o atual prefeito, para ir lá, né, que nós iríamos passar tudo, abrir para ele toda a prefeitura para passar tudo. Eu acho que essas coisas, é aí que a gente erra e erra muito por causa dessa separação que tem. Quando tem coisas assim, coisas que vêm de outra gestão, que você quer tomar uma posição e tal, não custa nada. Olha, vocês fizeram isso porque... facilita, né? Facilita. A continuidade. Claro, né? A continuidade das coisas, senão nós voltamos para trás. E cada vez que a gente volta, você estaciona, você perde um tempo. Se os outros estão andando, tá? Nós estamos andando, né? Mas se nós andar a 30 por hora e os outros a 60, 90 ou 100, ou sei lá o quê, nós vamos ficando para trás. E cada vez que você retrocede, por falta de comunicação, por querer reinventar o mundo e tal, tem outras coisas também, né? As obras todas que nós tínhamos aí, aquelas obras do PAC, Presidente Vargas, eram 16, 17 ruas, e foi segurado, e vai vir o Exército fazer, coisa que a administração que saiu sabia que não podia vir, se pudesse vir já tinha feito, entendeu? Quer dizer, perdemos 2 anos com aquilo ali e tal. Então, essas coisas, sabe? A gente não reinventa. E eu quero deixar muito claro para quem está assistindo esse nosso programa, tá? Assim, eu não, na nossa gestão anterior, quando eu assumi no lugar do Volpato, nós não retrocedemos em nada, tá? E agora, se nós voltarmos a assumir o município, aquilo que está bom vai continuar. O pessoal fica falando, vai parar isso, vai parar aquilo. Não vai parar nada, tá? Aquilo que está bom, está certo, está correto, nós precisamos continuar. Se nós ficar parando coisas que são boas para a população e tal, quer dizer, aí nós não vamos para lugar nenhum, né? Tem coisas que essa administração fez que são boas. Por exemplo? Olha, tem assim, eu coloco como boa uma coisa que entrou do Plano Nacional de Saúde, tá? Que foi levar a saúde às comunidades do interior, uma vez por mês, tá? É uma coisa boa, tá? Então, assim, aquilo ali são coisas que vão ser aperfeiçoadas, lógico, o plano prevê aí para frente, mas tem muitas outras atividades e tal, né? Mas são coisas boas, tá? Assim, que aconteceu. Eu vejo no trânsito, assim, algumas coisas boas também, tá? Tem que analisar quando entrar lá dentro, né, para ver o que daquilo que foi incorporado e tal, o que a gente continua, o que a gente vai fazendo de novo, tá? Na saúde deve ter alguns procedimentos bons, né? Essas práticas integrativas, né? Elas são interessantes, são boas e estão previstas, né, para aumentar, para fazer mais. É aquela sequência, eu dei a sequência quando nós falamos antes. Lá na época, né, que o Volpato era prefeito, começou os ESFs, nós íamos aumentando e tal. Depois fizemos o ambulatório, né, foi aberto lá aqui. Agora o ambulatório foi lá para baixo. Quer dizer, foi lá para o plantão, para o postão. Então, são essas coisas. Coisas que estão bom, não tem porquê, né? Tem tanta coisa para frente para fazer, né? Doutor Getúlio, e os seus projetos para o desenvolvimento econômico do município? Se fala, doutor Getúlio, que nos anos 90 nós tínhamos mais empresas nas áreas industriais do que agora. É um fato real isso ou por que aconteceu isso? Olha, eu acho que tem isso aí, né? Não sei se tinha mais produção, digamos assim, né, naquela época do que agora, tá? Esse fato, ele está relacionado exatamente com aquilo que eu falei antes, tá?
a capacidade de nós nos renovarmos com a nossa juventude, tá? Seja qualificando dentro do empresariado e tal, essa questão toda, ou qualificando em termos de educação para o trabalho, para subir, para crescer e tal. Nós tivemos um processo assim de desenvolvimento grande a partir de empresas que vieram de outras épocas e tal, já na questão da madeira e tal. E ali na época das empresas grandes, o Rodial foi uma pessoa extremamente importante, né, para o município, um formador praticamente, né, de muita gente que acabou abrindo empresa, o Spod, também aquelas empresas antigas que nós tínhamos, né. Então tivemos, né, um período assim que tínhamos empresa, eu não poderia te dizer se tem, em termos de produção, se seria mais ou menos do que hoje. O que nós não conseguimos foi diversificar, né. E essa diversificação é a que mantém a estabilidade, porque, veja assim, hoje a gente andando... Em que área, doutor Getúlio, poderia diversificar? A primeira coisa é nós segurar a gente aqui, tá? Eu vejo assim, ó, nós teria possibilidade em algumas empresas que deem suporte para a própria área industrial, né? Ali foi pensado os berçários e tal para a gente fazer isso, tá? Mas voltada para o setor moveleiro. Voltada para o setor moveleiro. Por que não se dedica a aproveitamento da produção agrícola, por exemplo? A produção agrícola, nós temos uma oportunidade maior com grãos, né? Então, aí nós temos a Naturale, né? Nós temos a Nutris, né? que entrou na parte de hortigranjeiros, né? Do brócolis, couve-flor, enfim, essas, né? E que não tem praticamente produtor quase em Lagoa Vermelha, tá? Por quê? Porque a nossa raiz de minifúndio, nós fizemos um trabalho, aumentamos bastante a produção de leite, ela se encaixava um pouco mais com o perfil do nosso produtor de minifúndio, né? Nós temos que achar a raiz para nós produzir, tá? Ela não está ainda na avicultura, não está na suinocultura e tal. Então, quando a gente fala, às vezes, não, mas tem que trazer para cá um frigorífico grande, um abatedouro e tal. Quer dizer, as empresas analisam isso, elas analisam a questão do emprego, que é importante, a questão da produção para você. Então, quando você vai analisar, se tu tiver gente integrada ali que trabalha mais perto, né, você vai ter, leva a ração, volta, vai e tal. Tem um custo isso aí, né? Então, nós temos dificuldades para isso, né? Nós não temos a questão de diversificação da própria indústria com outras atividades, né? Nós estamos tendo capacidade menor de atrair. E essa capacidade ela não se deve, muitas vezes, à localização e à questão de onde a gente está. Vamos pegar, por exemplo, a indústria metalúrgica, a indústria de plástico, de outras, né? Tem tantas outras, né? Elas têm se deslocado mais para locais onde você tem uma mão de obra de qualidade. Agora, por exemplo, nós tivemos uma oportunidade grande lá com a questão das enchentes e tal, né? De trazer gente. E aí vem uma coisa, a morosidade nossa. A nossa área industrial, que tinha 28 terrenos, ela ficou 8 anos parada, né? Então tinha um problema, quase está praticamente solucionado com a FEPAM, mas 8 anos, né? É muito tempo, sabe? Nós teríamos terreno, de repente por isso tem que ter esse pensamento de futuro. As oportunidades aparecem, né? E aí elas estão aliadas a 3 coisas: qualidade, mão de obra comprometida, né? Alguns incentivos que o município possa dar e tal, trazer a questão de terrenos e tal, essas coisas todas, né? A questão da saúde, as empresas olham muito, né? E a questão da logística, que é distribuir e fazer isso. Então, essas empresas, nós tivemos, por exemplo, Chapecó, né? Chapecó esteve presente, esteve presente na região das enchentes e tal, no sentido de ajudar, de fazer e tal, e também de captar empresas para lá, tá? Aqui na região nós tivemos outros locais que puxaram isso. Então, é um pensamento que ele tem que ser mais coletivo, ele tem que ser mais ágil, mais no sentido... Por isso que eu digo, políticas de município não são políticas partidárias, tá? É importante isso, é importante que a gente tenha como foco o crescimento geral. E nós temos uma outra coisa... Mas é uma prática constante, né, doutor Getúlio? Constante e permanente. Você não pode voltar. Aquilo tem que entrar, tem que ser uma coisa que entre na cultura nossa. Eu vou citar alguns exemplos. Eu tive uns contatos, né, com empresários que vieram de fora na área moveleira mesmo, né?
Então, estávamos citando, olha, nós lá, a gente se reúne todo mundo, e eu vejo aqui que parece que o pessoal compete, que não vai, quer dizer, o mercado de imóveis aqui em Lagoa Vermelha, para essa área moveleira, ele não representa praticamente nada, né? Quer dizer, a área moveleira, ela exporta e vende para o Brasil, né? Aqui poderia ser pensado como uma única empresa, ele me disse, como nós fizemos lá, tá? É um empresário de fora, de caçador, tá? E com um pensamento totalmente diferente. Inclusive, eu fui lá para ver a questão do hospital, que eles deram um impulso grande, hoje são referência para bastante gente na região. Tá? Poderia ser pensado como uma empresa só, onde você vai buscar meios de melhorar a questão da exportação, de logística, de venda, de coisa. Por quê? Porque nós vendemos para fora. O que é vendido aqui pela indústria moveleira, salvo, né, algumas e tal, né, é o mínimo, né? E não tem por que nós não nos reunir para fazer ela forte. Então, eu disse, olha, Lagoa perdeu muito espaço nisso, também, né, nisso aí. Tá? Porque se nós tratarmos o outro como um concorrente, ou que cresceu mais, ou cresceu menos, ou sei lá o quê, está entendendo? Nós não vamos evoluir. O nosso mercado está lá fora. Então, nós precisamos nos unir para quê? Para fazer, buscar soluções que contemplem todos, né? Então, essas coisas. Então, ele levantou e são coisas importantes. Quer dizer, é isso que faz a diferença, né? Se não tiver isso, nós não vamos, né? Eu tenho um outro exemplo. Antes eu falei na questão do leite, né? Da produção e tal, produção de leite. Eu nasci em Sarandi, Barra Funda, né? Que era interior de Sarandi na época, né? E depois eu morei em Almirante Tamandaré, que era interior de Carazinho, até os 8 anos. Almirante Tamandaré tem uma indústria de leite lá que vende para tudo que é lado. Ela não tinha, tá? É a Deali, né? Uma indústria, aí está aí, todos os mercados aí estão cheios aí de produtos deles. Eles começaram uma indústria lá e fizeram, e a indústria se adaptou às questões de higiene, de fiscalização e tal, com um pensamento de crescer e fazer andar, né? Então, quando você vai fazer um crescimento próprio em diversificação da indústria, tem que haver esse pensamento empresarial. Quer dizer, eu vou fazer, vou lá, vou pegar, vou andar, vou crescer e tal, né? Também nisso, né, a gente tem uma certa dificuldade. Quer dizer, o nosso empresário também, todos nós temos que crescer, né? A gente só para de aprender quando morre, né? Então, eles vão aprender a vida inteira. Então, todo mundo tem espaço para aprender e espaço para trabalhar junto, para tentar fazer com que os setores cresçam cada vez mais, né? Então, essa Silvana, alguma observação sobre esta exposição do candidato a prefeito, dessas questões fundamentais para a Lagoa Vermelha? A questão ali, mais uma vez, a gente comentando sobre a união, né? Ali que o Getúlio falou, que observou o pessoal de fora, né? E não só no polo moveleiro, né? Mas em todas as outras serviços, com o comércio, né? Então, há maneira, assim, de as pessoas trabalharem juntos sem ser uma competição entre si, né? Por mais que a gente sabe que cada um tem que vender, mas eu acho que esse trabalho em conjunto e a união de todos, sim, consegue fazer a diferença nesse ponto. Uma observação também da importância ali que o Getúlio colocou na área da saúde, o que é bom, as práticas integrativas, retomando aquela situação. Hoje tem yoga, tem pilates, enfim, é muito importante e bom para a população uma saúde preventiva nessa questão. E a proposta da gente é a ampliação dessas ofertas e a ampliação de vagas também para que todas as pessoas tenham oportunidade e possam participar. Tem também da dança, tem da música, massoterapia, então tem várias questões ali, são 29 itens das práticas integrativas, que está no Plano Nacional de Saúde, que é oferecido pelo SUS. Então, isso é importante, essa colocação, que já algumas coisas já tem sim no município. Doutor Getúlio, vamos falar sobre o comércio. O comércio está enfrentando algumas dificuldades, segundo o presidente da CDL, Genoir Thierry, quanto à venda pela internet, a instalação aqui das grandes redes,
o comércio local estaria com alguma dificuldade e já antecipou que pretende conversar com o futuro prefeito para fazer parcerias a fim de proteger alguma medida que possa proteger o comércio local. O que pode dizer a respeito disso? Bom, deixa eu colocar um exemplo assim, né? Vamos pegar a parte de alimentos, tal, essa parte, tá? Também a falta de integração acaba tendo problemas, tá? Como é que uma empresa pequena, que é necessária, tá, um mercado pequeno, vai competir com um mercado grande, tá? Agora, a grande maioria dos mercados pequenos, quando os mercados grandes não estavam aqui, às vezes iam lá, compravam deles para vir para cá. Porque volta de novo a questão da concorrência, de nós olharmos quem está no lado como um adversário sempre e não como alguém que possa nos ajudar a promover. Tem formas de associação que você faz que você vai comprar direto da indústria pelo volume para todo mundo junto. Quer dizer, então, são coisas, às vezes a gente tem que mudar o foco do pensamento da gente. Eu te pergunto o seguinte, tem empresas grandes aqui. Agora, se o comércio nosso se unir para comprar arroz não sei de quem, feijão do outro, tal, sei lá e tal, ele não vai conseguir um preço lá embaixo que nem eles conseguem? Consegue, entendeu? Então, é essa coisa. Quer dizer, se nós tivermos sempre quem está ali no lado como nosso adversário e não como alguém que pode nos ajudar a enfrentar as concorrências maiores, quer dizer, nós vamos perder, nós vamos comer poeira, é aquilo que eu falo, né? Então, assim, aquilo que eu falo, quando a gente fala, né, de nós unirmos os setores e tal, é também no sentido de eles também se unirem. Eu falei agora há pouco da indústria, quer dizer, se tu pensar a indústria de Lagoa Moveleira como uma só, e que ela tem que competir lá fora, você vai trazer um monte de soluções para todo mundo, possivelmente, né? Trazendo gente aqui para dar as informações. Se você unir o comércio nosso, né? E aí eu quero lembrar uma coisa, tá? Eu não gosto de fazer propaganda para um vereador só, nós precisamos ter maioria na Câmara, né? Mas o vereador Macari, num determinado momento, tá? Ele tinha associação, foi presidente da Associação dos Pequenos Comerciantes, não sei se está lembrado, tá? Quer dizer, existia uma associação, para você dar um passo à frente, tá? Estava muito próximo, e essas coisas acabam voltando para trás. Cada um individualizado é fraco, tá? Quando nós nos dividimos, nós somos fracos em qualquer área, né? É preciso que os setores se unam, né? É preciso que ande, que vá para frente e tal, porque senão nós ficamos patinando aquilo, um quer uma coisa, outro quer outra e tal. E dentro desses setores, quer dizer, a coisa andar, ela tem que evoluir, ela tem que andar relativamente rápido. Então, o que nós nos destacamos mais, tá? Vamos colocar assim, a agricultura, tá? Que é né? Mas a agricultura de grãos, ela é forte porque o cara cuidou bem lá fora, ele tem ali alguns funcionários e tal, consegue plantar muito tecnificada e tal, ele vende tem pouca gente que compra, ele compra de poucas revendas e tal, né? Então, ali é um mercado mais consolidado, né? Que também tem uma chance enorme também para associação e tal, para treinamento de pessoas mais qualificadas e tal, para trabalhar, enfim, tem um monte de coisa para fazer. Agora, quando você cai para o comércio, para outras áreas, que são áreas mais competitivas e tal, se você não tiver um trabalho muito forte de união, né, é engolido pelos grandes, né? Quer dizer, o cara vem e ele vai ter preço melhor, as pessoas vão comprar, claro, e as pessoas vão procurar, né, preço melhor. Então, o nosso comércio ele acaba sendo um comércio, às vezes, de você ir ali e resolver alguns problemas momentâneos que tem, né? Se você me permite, eu vou citar uma outra coisa, tá? Outra coisa que nós temos, o nosso comércio, aí vamos pegar o comércio como um todo, tá? Ele tem dificuldade de atrair gente da região para cá, tá? Nós somos o maior município, o nosso comércio é forte aqui, tá? Nós praticamente andamos quase todo ele aí, tá? Lojas muito bem montadas, assim, com exposição bem feita e tal, aquela coisa toda, tá? Se nós não tivermos assim eventos e outras coisas que atraiam a nossa região para cá,
tá? O nosso comércio também tem dificuldade. E aí eu coloco uma série de coisas. A saúde tem que atrair, porque se a saúde atrair, nós vamos ter mais movimento e tal, né? Eventos esportivos, né? Para atrair, para trazer gente para cá, outras modalidades, né? Fazer com que venham. Nós tínhamos a Feira do Livro, que tinha muitos municípios que vinham para cá com uma série de atividades. A Feira de Ciência era importante, né? Nós tínhamos a Olimpíada Estudantil, que trazia gente da região, né? Então, essas coisas, os pais vêm junto, tentar integrar isso com o comércio, né? E aí você ter atividades, né? De repente tem uma possibilidade de ter atividade no final de semana, sentar com os sindicatos, né? Conversar com eles, não podemos ser tão rígidos, de repente abrir o comércio no fim de semana é importante para a região, é importante para todo mundo, vai gerar mais emprego. Tem uma coisa assim, às vezes não pode ser tão rígido, não, vai trabalhar só até ali, não vai. Não, faz uma compensação, de vez em quando faz um evento maior, né? Então, é um conjunto de coisas, muitas coisas que a gente tem que fazer. E o fazer pensando para frente, e fazer pensando com todos, né? Então, quer dizer, o que é bom, né, não pode ser bom só para um, ele tem que ser bom para bastante gente, tá? Desde as pessoas mais humildes até aquelas que têm mais condições, né? Essas coisas que fazem uma atração, essas coisas que fazem as pessoas virem. A questão da gastronomia também, né? Então, são coisas assim que dá para fazer, desde que o pessoal não se veja como inimigo e adversário, mas sim que busque realmente uma hegemonia regional, né? Aí sim, aí nós vamos andar. Da mesma forma, ali as lojas podem participar. Na União, eles também podem vender pela internet. Então, às vezes, quando tem um grupo maior de pessoas com uma associação conversando, você também pode vender para outros lugares também pela internet, porque agora é uma era muito forte isso, né? Então, as lojas, assim, o comércio aqui, nesse sentido, também pode se juntar e vender para fora também, online. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Teríamos outros assuntos para abordar, mas fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela presença, doutor Getúlio. Muito obrigado pela presença, Silvana Luvisão, candidatos a prefeito e a vice-prefeita de Lagoa Vermelha. Muito bom, muito obrigado ao doutor Alduir, a Folha News, pelo convite, pela oportunidade de estarmos explanando o nosso plano e debatendo, conversando um pouquinho. Eu quero agradecer também, doutor Alduir, a você, a Folha News, Folha do Nordeste, pela oportunidade e realmente fazer um chamamento para a nossa comunidade, né? Vamos pensar... Palavra-chave é a união. Então. Palavra-chave é a união. Vamos pensar para frente, porque a união resolve muitos problemas, né? Vamos deixar de ser muito adversário para procurar ser mais unido. Essa é o grande caminho aí para nós nos desenvolvermos. Muito obrigado a todos. Um abraço, tudo de bom. Conversamos com o doutor Getúlio Serioli e com a Silvana.